Olá, gente linda, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da concordância no casamento. Se você é casada ou se você vai casar, você precisa ver esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, mulher. Então, vem comigo. Então hoje nós vamos falar sobre concordância no casamento. E por que é tão importante você andar de acordo, você estar em harmonia com seu cônjuge, né? Ou seja, com seu marido. Bem, gente, uma casa, quando ela tem paz, quando ela tem harmonia, parece que tudo flui, né? Não tem nada melhor na vida do que você sair do seu trabalho, né? E você saber que você vai para sua casa e que na sua casa tem paz, tem descanso, né? Que a sua casa é como um refúgio. Não tem coisa melhor do que isso. Porque você imagina, você trabalha o dia todo, às vezes você tem um problema lá, né? Às vezes você passa por algumas dificuldades e chega em casa, em vez de você ter aquela paz, aquela harmonia, aquela alegria, aquela vontade de chegar em casa, você tem problemas, você tem talvez uma esposa, né, que tá lá gritando, ou o marido, ou os filhos, ou enfim, uma casa em desarmonia. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim pro nosso psicológico, porque a nossa casa, ela precisa ser o quê? Um ambiente de acolhimento, um ambiente de refúgio, um lugar onde você possa voltar, mas voltar, né? Sair e voltar, e quando você voltar, você possa sentir o quê? Feliz onde você tá, né? Não é que a casa ela é perfeita, não é que a família é perfeita, mas é que você se sente em paz, você se sente em harmonia, você se sente bem de estar ali. Então, por isso que é tão, já começando por aí, né? A concordância, ela é tão importante, porque a concordância, ela traz para dentro da casa a harmonia, a paz. Então, a primeira coisa para você gerar concordância com seu marido, a primeira coisa é não julgar. Não é fácil, gente, não é fácil não julgar a outra, mas quando você começa a conhecer a outra pessoa por mais tempo, é ou não é? Só que aí é que tá um negócio muito importante. Quando você começa a julgar muito, você para de olhar as coisas boas que o outro tem. Você acaba apontando muito mais os defeitos e parando de olhar as qualidades, as virtudes que aquela pessoa tem. Isso é muito perigoso pro casamento. Por quê? Porque se você começa a focar naquele defeito e para de olhar aquelas qualidades, você acaba tornando aquele defeito que talvez seja pequenininho, nem tão grande assim, mas de tanto você focar naquilo dali, ele acaba o quê? Crescendo, se expandindo. Então, por isso que é tão importante você o quê? Não julgar, né? Quando você olha pro seu marido, você precisa de fato entender que ele não é seu filho, que você não tá ali para ensinar ele nada, não, minha filha. Não tá. Se você tá nessa posição de mãe de querer ensinar seu marido, não vai dar certo. Gente, já tem tantos casais, às vezes a mulher não sei o que tá acontecendo, né? A gente vai ver o que tá acontecendo. Ela quer ser mãe do marido, não dá. Você precisa ocupar a posição de esposa. Quando você ocupa a posição de mãe, o casamento vai ficar o quê? Pesado. Por quê? Porque você vai querer o quê? Ficar ensinando o seu marido, querendo tomar um lugar que não é seu. Porque o seu marido e vocês estão no mesmo patamar. Seu marido não pode estar acima, mas também não pode estar abaixo de você. Então, quando você se olha na posição de mãe, você olha o seu marido menor do que você. Isso se torna o quê? Um fardo, um peso. Imagina você olhar o seu marido, mas inconscientemente achar que você tem que ensinar o bichinho. Gente, dá certo isso não a longo prazo, minha filha, isso é cansativo. Então assim, olha o seu marido entendendo que ele é o seu parceiro, que ele é o seu homem, o seu marido, minha filha, e não o seu filho. Então a primeira coisa pra ver o seu marido como seu marido é o quê? Não julgar ele, né? Mas é claro, perceber aquilo que ele pode melhorar e você com amor, com sabedoria, minha filha, pedindo a Deus sabedoria, paciência. E pedindo a Deus que estratégias, né? E também trabalhando em você, para você mudar, porque quando a mulher ela muda, eu vejo isso nos atendimentos que eu faço, e eu também já fui essa mulher, né? Que mudei muitas coisas, e que a minha mudança influenciei muito meu marido, e a minha casa, a minha família. E muitas vezes a gente quer o quê? Mudar o outro. Só que a gente esquece que para mudar o outro, antes a gente precisa mudar a gente. Porque a nossa mudança, ela influencia na mudança do outro. Então você não tem o poder de mudar o seu marido. E você nem deve fazer isso. Porque senão você vai ocupar um espaço que não é seu, ocupar um território que não é para você ocupar. E que isso, ao invés de trazer alegria para você, vai trazer o quê? Muitas vezes um peso muito grande. Então você acaba, ao invés de ter um casamento que você usufrui com alegria, você se sente que é um casamento pesado, em desarmonia. Por quê? Porque você não está em concordância, porque você está julgando. E toda vez que você julga, você aponta o dedo, então automaticamente você começa a o quê? A
trazer, né, o defeito da pessoa maior do que de fato é. Isso no casamento é muito perigoso. Então, se você tem julgado seu marido, ao invés de julgar ele, ore por isso que ele tem, né? Ai, não gosto disso daqui, então entrega a Deus, vai em oração entregar a Deus, ou busca, né, uma ajuda terapêutica para poder mudar aquilo dali. E é claro, antes de tudo, converse com ele e fale com sabedoria, com amor. Olha, eu não gosto disso daqui. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Gente, é muito poderoso quando você fala o que você sente. Ao invés de você ficar, sabe, chutando o outro. Não, peraí, fala aquilo que você sente. Começa já falando aquilo que você sente pro outro. O que você sente quando aquela pessoa faz determinada coisa? O que você sente? Entende? Porque daí a pessoa consegue o que? Ter empatia, se colocar no seu lugar e ver que talvez, né, ele possa melhorar naquilo dali. Mas se você já chega com os dois pés brigando, xingando, aí o que vai acontecer? Você vai inflamar ainda mais, né, a raiva dessa pessoa, né, que não vai entender nada direito e vai achar o que você só tá jogando pedra. Então, que você possa falar dos seus sentimentos, buscar em Deus, né, sabedoria e, é claro, se necessário, busque também ajuda terapêutica, porque é maravilhoso você poder contar com alguém que tá ali auxiliando, né, nessa ajuda da comunicação e do entendimento um do outro. Segunda coisa que você pode fazer para andar em concordância com seu marido é não falar mal dele. Não tem nada pior do que você ficar falando mal do seu parceiro, principalmente para duas pessoas. Presta atenção. Não fale mal do seu parceiro para suas amigas e não fale jamais mal do seu parceiro para sua mãe e seu pai. Quando você tem um problema, e você, às vezes, a sua mãe ou o seu pai, sei lá, são pessoas que você sabe que você pode contar pra dividir esse problema, beleza, é legal, né? Ou você vai lá, mãe, aconteceu isso, o que tu acha que eu faço? Me dá um conselho. Agora, quando você vai com a atitude de falar mal, de ficar xingando seu marido, isso é péssimo, sabe por quê? Porque sua mãe e seu pai, eles são sua mãe e seu pai, minha filha. Então, daqui a pouco, você vai estar o quê? De bem com seu parceiro. Mas a sua mãe e seu pai vão estar o quê? Com raiva, muitas vezes, do seu parceiro por causa de algo que você contou e que talvez na hora da raiva, você aumentou ou distorceu a situação. É ou não é? Porque numa história, a gente sempre falou isso, numa história sempre tem três lados. Três lados. O seu lado, o lado do seu parceiro e a verdade. Porque cada um de nós enxerga a vida de um jeito. Entende? Não necessariamente aquilo que você falou é o que de fato é. Então, quando você fala e ele não tem a oportunidade de ir lá e falar também pros sogros, né, aquilo que aconteceu, muitas vezes você vai estar falando uma coisa que não é verdade. Aí o que vai acontecer? Tua mãe e teu pai vão ficar com raiva dele. Daqui a pouco você tá numa boa com o seu marido, mas o seu pai e sua mãe querem o quê? Um ranço, né? Do bichinho. Coitado lá, não tá entendendo nada, porque no final, às vezes, você também, né? Quando os dois brigam, pode ter certeza, os dois tiveram problema. Os dois é que precisam de mudança, não é um só. Porque quando um não quer, dois não brigam. Não é verdade? Então não fale mal do seu parceiro pra ninguém. Tem algo pra resolver? Resolva entre você e seu parceiro. Se necessário, busque a ajuda de uma pessoa que seja uma pessoa neutra. Uma pessoa que não vai puxar pra lado nenhum, mas que vai ajudar vocês a realmente verem a verdade da situação e buscarem ajuda e solução. Terceira coisa que você pode fazer para andar em concordância é não entrar em competição com seu marido. É muito perigoso quando você entra em competição com seu marido. Não é verdade? Já notou? Aquela pessoa que quer competir? Quem tem um cargo maior, quem ganha mais, né? Eu faço melhor do que você. Pra que isso? Sabe? Vocês não são iguais. Ele é o homem da casa e você é a mulher. Vocês têm, querendo ou não, coisas diferentes. Cada um de vocês leva um dom, um talento e uma posição diferente dentro do casamento, né? A mulher, ela influencia demais a casa. Então, a mulher, ela tem muito aquele potencial que é de levar harmonia, alegria, o entendimento, a sabedoria. A mulher, ela tem um olhar muito além. Muitas vezes, ela vê coisas que o marido, às vezes, não tá percebendo. Então, ela é usada, ela deve estar ao lado do parceiro com o objetivo que é de estar apoiando ele, dando conselhos, instruindo, ajudando, não no sentido de mãe, não no sentido de querer educar, mas no sentido de querer apoiar, no sentido, ó, eu tô contigo, o que tu acha de fazer isso? Vamos fazer dessa forma? Sabe, dar com a conselheira, né? A palavra de Deus vai falar que o quê? Que a mulher sábia, ela constrói, né, a casa, enquanto a tola, ela derruba com as suas mãos. Então, é muito necessário que você seja a conselheira. Enquanto o marido, ele é o provedor, sabe? O homem é aquele que dá a vida pela sua esposa, né? A Bíblia vai falar isso, né? Que o homem, ele deve ser como Cristo, ele deve dar a vida por a sua esposa, né? Assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então, o homem, ele é o quê? O provedor, o homem é a força, né? Então, os dois, eles não são igual. A mulher e o homem são diferentes, cada um tem as suas características individuais. Então, competir querendo mostrar quem ganha mais, ou querendo tomar a posição, às vezes, do marido, gente, isso não vai dar certo a longo prazo. Você vai se estressar, vai ser cansativo, não vale a pena. Então, ocupe seu lugar, entendendo que você não é menor, tá? E nem maior, tá bom?
vocês têm que andar o quê? Aqui, né? Quando Deus ele vai fazer um homem lá em Gênesis, vai falar o quê? Que a mulher foi tirada da costela, né? Costela tá do lado, né, gente? Então, ou seja, nem na frente, nem atrás, nem abaixo, nem acima, mas do lado. É parceria, sabe? É companheirismo. Quarta dica que eu te dou pra você entrar em concordância, né? Quando você errar, tenha humildade pra pedir desculpa. Tenha humildade pra dizer, amor, realmente, falei o que não deveria. Me desculpa, me perdoa, né? E aí, minha filha, sim, o que você cabe a você depois buscar não errar de novo, pra não ter que se humilhar pedindo desculpa. Mas também é importante entender que o pedir perdão não é uma humilhação, mas mostra muito da força da mulher. Gente, quem pede perdão é uma pessoa muito forte. A pessoa que é fraca é que não consegue pedir desculpa. A pessoa que é fraca é que não consegue pedir perdão. A pessoa que é forte, ela tem, sabe, ela tem aquele caráter de, cara, eu errei. E tá tudo bem, eu errei, eu sou humana. Tá tudo bem, eu errei, eu peço desculpa e eu quero fazer diferente a próxima vez. Pronto, sabe, não dói. É até bom, porque a gente exercita na gente muita a humildade, né? De perceber. Eu lembro que no começo do meu casamento, bem no começo mesmo, no primeiro ano do meu casamento, também era um pouco autossuficiente, né? Então, queria as coisas tudo do meu jeito e tal, até porque, né, comecei a trabalhar muito cedo, sempre tive meu dinheiro. Então, quando eu casei, não tava acostumada, né, tipo, a dividir as coisas, a fazer, tipo, pra mim era difícil esse negócio, né, sabe, eu mandava na minha vida, porque eu sempre tive, né, o meu dinheiro, fiz as minhas coisas. Então, quando eu entrei num casamento, era mais difícil, né, de entender que, peraí, não, a gente tem que fazer junto. A gente tem que sentar pra conversar, vamos fazer junto, sabe? Entrar em concordância. Não é eu ir lá na frente, fazer tudo do meu jeito e depois avisar. Não, é antes de fazer, sentar com meu marido e perguntar, amor, o que tu acha da gente fazer isso, sabe? E, gente, muitas vezes, né, eu fui tola nesse sentido, né, de ser autossuficiente. Eu lembro que no começo foi muito difícil pra mim, isso, né? Só que eu lembro que eu orava muito, pedia a Deus pra me ajudar, né, a fazer as coisas do jeito certo, da forma que realmente, né, para que o meu casamento pudesse ser abençoado. E eu lembro que Deus falava muito ao meu coração para mim ser humilde. Então, quando eu errava, ou às vezes até quando o João fazia alguma coisa que eu não gostava, eu lembro que eu ia lá pedir desculpa. E aí eu lembro que eu ia, tipo, tinha vezes que pra mim era muito difícil pedir desculpa. Então eu ia, tipo, ai, Deus, eu vou fazer isso por ti, Deus, por ti. Mas se não fosse por ti, eu não ia fazer. E aí eu ia lá, amor, desculpa, tá? Te magoei e tal. Ou João, desculpa, né? Quando tava com raiva, João, desculpa, né? E aí eu lembro que ao longo do tempo eu fui percebendo que isso mudou tanto, sabe, o nosso relacionamento. E depois meu marido vinha pra mim, sabe, às vezes nem era ele que errava, mas às vezes ele vinha, amor, desculpa, tá, pelo que eu fiz e tal. E tipo, daí eu também pedia, amor, eu também errei e tal. E aí assim, ó, nosso relacionamento foi se tornando leve, sabe. Não foi fácil, às vezes não é fácil, porque a gente tem que matar o nosso ego, né. Um relacionamento, um casamento, ele faz com que você, de fato, né, bata no seu ego, minha filha. Chega de se achar superior, não existe isso, né? E a gente vai sendo moldado, né? Porque o nosso parceiro, ele tá ali como querendo ou não, gera cura na gente, né? O relacionamento, quando ele é um relacionamento sadio, harmonioso, ele vai gerar o quê? Cura, sabe? Ele vai gerar cura tanto em você quanto no seu marido. Então, é muito importante que vocês andem em concordância, né? Nessa concordância de realmente sentar junto, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer? O que tu acha disso? Dá de fazer esse mês? Dá de fazer dessa forma? Gente, isso é tão maravilhoso. E eu lembro que depois que eu fui aprendendo isso, eu fui vendo, uau, que leve, que gostoso, que bom é isso. Porque muitas vezes eu queria fazer alguma coisa e às vezes eu não tinha certeza, mas eu tomava decisão sozinha, ela fazia e às vezes eu me lascava, né? Porque eu não tinha um conselho, uma pessoa. E depois que eu comecei a ver o João como meu parceiro, como meu amigo, como meu marido, mas também como essa coisa da gente andar em concordância, o que eu comecei a fazer, eu comecei a perguntar pra ele, amor, o que tu acha disso? E eu sempre pedi a Deus, confirma através do meu marido, se for da tua vontade, que ele diga que ok, né? Porque o que a palavra de Deus vai falar? Deus não é Deus de confusão. Então, por exemplo, se Deus uniu você e seu marido, se você for fazer algo, conversar com seu marido, ok, concordei, você também, perfeito. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não vai mandar vocês fazerem, concordarem em alguma coisa se não for da vontade dele pro bem de vocês. Se vocês são pessoas que buscam a Deus. Agora, se você quer, mas seu marido diz não, então hoje você já tem o quê? Que ao invés de brigar com seu marido, você tem que ligar uma luzinha e pensar, será que realmente é bom? Será que às vezes realmente meu marido não tá vendo algo que eu não tô vendo? Né? E conversarem sobre isso, sabe? Às vezes não é o tempo de fazer aquilo. Às vezes é o tempo de parar pra analisar, né? Ou de fazer isso daqui a algum tempo, mais pra frente, não agora. Ou de não fazer, de fazer de outra forma. Enfim. E como que a gente consegue isso, né? Quando a gente tem alguém pra estar ajudando a gente nessa coisa de entender ali a situação. Por quê? Porque duas cabeças não são melhor do que uma,
né? Então, às vezes, o teu marido, o que eu noto nos meus atendimentos, e até comigo mesmo, né, no meu relacionamento com meu marido, é que o casamento bem-sucedido, gente, ele sempre vai ser feito de pessoas bem diferentes mesmo, com forças diferentes, sabe? Então, os dois vão ter valores parecidos, princípios parecidos, né, ou até iguais, porque um casamento que tem valores diferentes é difícil de sustentar, porque você imagina, você não aceita tal coisa e seu marido acha normal. A longo prazo isso é complicado, né? Só que eles vão ter valores e princípios parecidos, mas eles vão ter o quê? Forças diferentes. Então, às vezes, o teu marido vai ser um cara mais racional, vai ser um cara mais estratégico, né? Ou você é mais estratégica, né? Você é mais da finança, você consegue controlar melhor a administração. Ele não, talvez é mais emocional. Ou talvez você é mais emocional e ele é mais racional. E querendo ou não, essas forças, né? Entre tantas outras coisas de habilidades, talentos, elas vão o quê? Vão se unindo. E aí vai virando uma potência isso. A longo prazo no casamento, quando vocês unem as forças, ao invés de ficar reclamando porque você é diferente de mim, porque você faz isso, eu faço isso, não, ao invés de você, peraí, o que eu posso aprender com meu marido? Sabe? E o seu marido também, peraí, o que eu posso aprender com a minha esposa? E quando vocês unem, então, essas habilidades, essas forças, talento, isso vira uma potência a longo prazo, né? Então, é muito importante que você errou, peça perdão e busque, sim, entrar em concordância. E depois, não menos importante, mas muito importante, minha filha, é você o que? Perdoar, sabe? É muito ruim que você fique, às vezes, guardando aquela raiva, aquela mágoa, sabe? Às vezes a pessoa fez algo lá no começo do casamento, você já, na hora, no momento, resolveram e tal, e aí depois de anos você tá sempre jogando isso na cara da pessoa, isso é muito chato, sabe? Então, assim, ó, perdoa, esqueceu, acabou, tá bom? Deixa pra trás, perdoa mesmo, sabe? E busca viver uma vida leve. Claro, se você vê que a pessoa tá fazendo de novo algo, óbvio, né, você precisa chamar, conversar, sabe, pra vocês andarem o quê? Em concordância, tá bom? Mas se você viu que a pessoa já mudou e às vezes você fica com raiva e aí joga uma coisa que já passou, que já é de 1800 bolinha, né, minha filha? Não dá, né? Porque daí, imagina, você tá sempre lembrando aquilo que a pessoa foi. E tipo assim, até Deus, gente, que é perfeito, a palavra de Deus vai nos ensinar o quê? Que quando nós pedimos perdão a Deus, Ele lança fora os nossos pecados. Ele nem lembra, tipo assim, você pediu perdão a Deus, Deus já te perdoou. Aí você vai lá falar depois de um negócio que você fez há 10 anos, Deus vai dizer, nem lembro, não sei o que tá falando, já te perdoei. Entende? E aí o que você faz? Você muitas vezes faz o papel do acusador, de ficar lembrando o seu marido, o que ele fez há 10 anos atrás, mas que já tinha sido resolvido. E que ele mudou. E aí você fica lembrando algo que ele já não é mais. Entende? Então, é muito chato quando a gente é acusado por algo que a gente não faz mais. Tipo, eu fiz uma vez uma coisa errada. Fiz, mas que não erra. Mas tudo bem, fui perdoado, fiz diferente, mudei comportamento, mudei mentalidade e agora sou diferente. Então, tipo, imagina alguém vir e ficar falando de você, né? Por algo que você fez há 10 anos atrás. Então, é muito chato. Então, se põe no lugar dele também. Sabe, o que foi passado já ficou pra trás, minha filha. Perdoe e viva uma vida com mais leveza. Lembrando que, quando a gente anda em concordância, isso é tão forte, gente, tão forte. Por quê? Porque faz com que até mesmo as orações de vocês, né, elas sejam ouvidas. Vou ler aqui pra você. Lá em Mateus 18:19, vai dizer o seguinte: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Olha só o que vai dizer. Se vocês concordarem por qualquer coisa que foi pedido, a sua oração vai ser respondida, entende? Será feito pelo Pai. Então, olha só, quando vocês estão em harmonia, sabe, por exemplo, vamos pensar que você quer muito fazer uma casa, ou vocês querem comprar um carro, e vocês estão em harmonia com o carro que vocês vão comprar. Vocês já estão pensando como vão fazer, vocês já sabem a marca, o modelo, vocês querem a mesma coisa, sabe? Aquilo dali é tão forte, porque não vai demorar muito para ser concretizado. Agora, por exemplo, você quer uma coisa, ele quer outra, e vocês estão se brigando, competindo, quem vai conseguir mais, quem vai conseguir menos, quem vai pagar, quem vai... Isso daí, talvez nem vai acontecer. Por quê? Porque se vocês conseguirem isso que vocês querem, em desarmonia, em falta de concordância, isso vai virar uma briga pra vocês, pior ainda do que talvez já esteja, entende? Então, precisa andar em concordância, sabe? Então, em andar em concordância, gente, é amor, é respeito um pelo outro, sabe? E às vezes, a concordância também é bom você perceber que ela não é fazer igual ao seu marido, não é fazer algo igual, mas é vocês respeitarem a decisão de cada um. Entende? Por exemplo, vamos pensar que você quer muito fazer algo e que seu marido não tá nesse algo que você vai fazer, sabe? Algum sonho que você quer realizar, mas seu marido ele não tá nisso. Só que ele concorda, ele aprova esse sonho. Ele diz, amor, eu não vou estar lá, sei lá, uma viagem. Vamos pensar uma viagem? Você quer muito fazer uma viagem pra estudar, sei lá, vai ficar uma semana fora.
E aí ele não vai estar junto com você, sabe? Não é igual, vocês não vão fazer algo igual. Mas ele aprova aquilo que você vai fazer. Ele diz, amor, eu não vou contigo, mas, nossa, eu deixo você ir. Nossa, eu torço por você, eu quero que você cresça, sabe? Então vocês estão em concordância, entende? É isso. Só passei até do tempo aqui, minha filha era pra falar menos, mas vocês sabem que eu falo muito e eu espero que de alguma forma esse vídeo te ajude, tá bom? E que você possa andar em concordância, que Deus possa abençoar e derramar as suas bênçãos do céu na sua vida, no seu casamento, na sua família. E que você possa aprender esse princípio que eu aprendi também, que eu busco ensinar, né, a todos aqueles que passam por esse divã, por esse espaço, principalmente os casais, para que eles possam ver uma vida mais leve, mais feliz e que a graça de Deus tenha dado certo, tá bom? Então eu espero que você aplique na sua vida e eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. É isso, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.